É possível que um anjo tenha derrotado o próprio diabo em combate direto? Mais do que uma história de fé, a trajetória de São Miguel Arcanjo desafia a lógica e revela um dos maiores guerreiros espirituais da tradição cristã. Um ser celeste que não apenas enfrenta Satanás, mas também intercede diretamente pelos fiéis em batalhas visíveis e invisíveis. Ao longo dos séculos, suas aparições e milagres inspiraram reis, papas e até exércitos. Mas o que realmente aconteceu na misteriosa disputa pelo corpo de Moisés? E por que milhões de pessoas em todo o mundo jejuam em seu nome durante a Quaresma de São Miguel? Se você busca respostas que poucos conhecem, prepare-se. Este vídeo vai mudar a forma como você enxerga a proteção divina. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Você já invocou a ajuda de São Miguel? Desde os tempos antigos, a figura de São Miguel já surgia como um protagonista das batalhas celestiais. No livro do profeta Daniel, Miguel aparece como um dos primeiros príncipes, um defensor celestial de Israel. É no capítulo 10 que somos apresentados a uma cena impressionante. Daniel, após semanas de jejum e oração, tem uma visão de um ser celestial com aparência gloriosa, enquanto seus companheiros fogem tomados de pavor. O anjo lhe revela que, desde o primeiro dia de oração, a resposta já havia sido enviada, mas ele foi impedido por forças malignas. A batalha no plano espiritual era real, invisível aos olhos humanos, mas decisiva no destino da história. Foi então que Miguel interveio. Sua entrada mudou o curso da guerra espiritual. O príncipe do reino da Pérsia, descrito como um poder espiritual maligno, impedia o avanço da resposta de Deus. Durante 21 dias, o anjo ficou retido, até que São Miguel, com autoridade e forças superiores, veio em seu auxílio. Essa narrativa não é alegórica. Ela revela a realidade da guerra espiritual travada constantemente por trás dos eventos humanos. Miguel surge como aquele que rompe as barreiras impostas pelo mal e garante que os desígnios de Deus se cumpram. Sua ação não é pontual. Ele está atento ao clamor dos fiéis. A função de protetor do povo de Deus está presente em cada linha. Essa intervenção reforça o papel de Miguel como defensor da justiça e executor da vontade divina. A profecia em Daniel 12:1 aprofunda ainda mais a importância de Miguel. O texto nos transporta para um cenário de grande tribulação, como nunca houve na história das nações. Um tempo de angústia extrema, marcado por caos e sofrimento. É nesse momento sombrio que Miguel se levanta mais uma vez. Chamado de o grande príncipe que protege o teu povo, ele se coloca entre os justos e as forças do mal. A promessa é clara. Todos os que estiverem inscritos no livro da vida serão salvos. Isso significa que Miguel não é apenas um guerreiro, mas também um intercessor e guardião da salvação. Seu papel vai além da batalha. Ele assegura o destino eterno dos fiéis. Daniel também testemunha que nenhum outro anjo se esforça ao lado do anjo mensageiro contra as forças malignas, exceto Miguel. Isso mostra que sua posição não é apenas elevada, mas única entre os seres celestiais. Miguel é aquele que Deus designou especialmente para confrontar e resistir aos principados das trevas. Ele não atua sozinho por acaso, mas sim porque sua força e fidelidade são incomparáveis. Sua missão está diretamente ligada à preservação do povo santo, mesmo diante das potências mais aterradoras. A menção de Miguel como vosso príncipe estabelece uma relação íntima com o povo de Deus. Ele não é um estranho, é um aliado direto, um combatente a serviço da santidade. A visão de Daniel sobre o mensageiro celestial e a presença de Miguel evidenciam um plano divino que está além da compreensão humana. A guerra espiritual, muitas vezes ignorada, é mostrada em detalhes vívidos, revelando que nada acontece por acaso.
O atraso da resposta à oração de Daniel não foi uma falha divina, mas uma interferência maligna que exigiu intervenção direta. Miguel age como o solucionador do impasse, restaurando a conexão entre o céu e a terra. Sua figura é majestosa, não apenas pela força, mas pela missão sagrada que carrega. Ele é o símbolo da vitória do bem sobre o mal em seu estágio mais elevado. A imagem é clara. Miguel aparece quando tudo parece perdido. O Antigo Testamento, especialmente em Daniel, nos oferece um vislumbre extraordinário da guerra espiritual que se desenrola nos bastidores do mundo visível. São Miguel, como líder da milícia celestial, tem papel crucial em garantir que a justiça divina não seja vencida pelas trevas. Ele intervém quando orações são travadas, quando povos estão ameaçados e quando o curso da história parece ser corrompido por influências malignas. Essa dimensão espiritual, muitas vezes negligenciada, ganha vida através de Miguel. Ele personifica a autoridade divina, combatendo não com palavras, mas com poder celestial direto. Sua fidelidade e coragem ecoam como um chamado para confiar na força de Deus. A narrativa não se encerra com a visão de Daniel. Ao contrário, ela abre as portas para compreendermos que há forças invisíveis agindo constantemente em favor daqueles que clamam por justiça. Miguel é o grande estandarte dessa verdade. Ele não é apenas mencionado como uma figura simbólica, mas como um guerreiro real atuante, envolvido em missões cruciais. Sua participação na história de Israel reforça que os céus estão atentos aos que buscam a Deus com sinceridade. E isso nos conduz, inevitavelmente, a buscar entender como esse mesmo arcanjo continua sua atuação no Novo Testamento, em um confronto ainda mais dramático. No Novo Testamento, São Miguel Arcanjo reaparece em um dos momentos mais grandiosos e simbólicos de toda a Escritura, a batalha no céu descrita no livro do Apocalipse. No capítulo 12, versículo 7, lemos que houve guerra no céu, e Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus seguidores. Essa não é uma simples metáfora. Trata-se de um relato claro e direto de um conflito real no plano espiritual. O dragão, identificado como a antiga serpente, o diabo, representa a força máxima do mal, aquele que engana o mundo inteiro. Miguel, por outro lado, lidera os exércitos celestiais com autoridade absoluta, expulsando o maligno do céu. Esse episódio marca uma virada decisiva no plano divino. A descrição da batalha nos revela uma guerra anterior à criação do mundo como o conhecemos. Antes da queda do homem, já havia ocorrido um levante nos céus. Lucifer, outrora um anjo de luz, rebelou-se contra Deus, desejando usurpar sua glória. Em resposta, Miguel não apenas se opôs, ele combateu. Liderou os anjos fiéis em uma guerra espiritual de dimensões cósmicas e venceu. A expulsão de Satanás e de seus anjos foi total e definitiva. Eles foram precipitados na terra, sem mais lugar no céu. Essa derrota do mal nas alturas reflete a fidelidade e o poder de Deus, manifestos através da espada de Miguel. O papel de São Miguel nessa guerra é singular. Ele não é apenas um combatente, ele é o comandante. É ele quem se levanta para proteger o trono de Deus, mostrando uma lealdade inquebrantável. A batalha simboliza muito mais do que um conflito angelical. Ela representa o embate entre verdade e mentira, luz e trevas, humildade e orgulho. Lúcifer, ao tentar se exaltar, caiu. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, vence exatamente por reconhecer que não há ninguém acima do Altíssimo. Seu nome é uma resposta direta à arrogância de Satanás. Sua fidelidade é sua força. Sua humildade é sua arma. A narrativa do Apocalipse também nos mostra que essa vitória celestial tem consequências diretas para a Terra. Quando o dragão é lançado ao mundo, o perigo se volta contra os filhos de Deus. Mas a mesma autoridade que derrotou Satanás no céu
continua atuante aqui embaixo. São Miguel permanece como protetor dos fiéis. Ele é o defensor do povo de Deus, não apenas nos céus, mas também na história humana. A batalha se torna contínua, refletida em cada tentação, em cada ataque espiritual, em cada provação enfrentada pelos cristãos. E é justamente por isso que sua presença é tão invocada na tradição cristã. O Novo Testamento ainda nos apresenta um episódio misterioso e poderoso envolvendo São Miguel. A disputa pelo corpo de Moisés, mencionada na carta de Judas, versículo 9. Nessa passagem, o arcanjo Miguel contende com o diabo pelo corpo do profeta. Não há detalhes sobre como se deu essa disputa, mas a menção já é suficiente para revelar um conflito espiritual de imensa gravidade. O diabo, como acusador, talvez buscasse corromper ou desonrar o corpo de Moisés, símbolo da aliança e da liderança de Deus sobre Israel. Mas Miguel intervém, não com xingamentos ou maldições, mas com uma declaração poderosa: "O Senhor te repreenda." Essa resposta de Miguel é reveladora. Mesmo diante do diabo, ele não age por conta própria. Ele não pronuncia maldição alguma. Ele não se exalta em sua força. Isso mostra sua humildade, sua disciplina e sua submissão total ao Altíssimo. Miguel não é apenas forte, ele é obediente. Esse momento nos ensina que o verdadeiro poder espiritual está em agir conforme a vontade de Deus, sem arrogância ou vanglória. Miguel é o modelo do guerreiro espiritual que se submete ao Rei dos Reis. Judas 1:9, apesar de breve, carrega um peso teológico profundo. A disputa pelo corpo de Moisés revela que nem mesmo após a morte os servos de Deus estão desprotegidos. O cuidado de Deus vai além da vida, alcançando também o destino e a honra daqueles que o serviram. Ele enfrenta o acusador com firmeza e fé, defendendo não apenas a alma, mas também o legado dos justos. Isso amplia nossa compreensão do papel dos anjos na obra divina. Eles não são apenas mensageiros ou guardiões, são guerreiros que asseguram a ordem, a justiça e a fidelidade à vontade de Deus em todas as esferas da existência. Desde os primeiros séculos do cristianismo, relatos de aparições de São Miguel Arcanjo reforçaram sua fama de protetor divino e intercessor dos fiéis. Um pastor havia perdido seu touro, que foi encontrado em uma caverna inacessível no alto do monte. A estranheza do ocorrido levou o bispo local, São Lourenço Maiorano, a convocar 3 dias de oração e jejum. Foi então que São Miguel apareceu ao bispo e declarou que aquela caverna era sagrada. Ele havia escolhido o lugar para ser um centro de adoração e proteção aos fiéis. Pouco tempo depois, a cidade de Siponto foi atacada por invasores pagãos. Diante do desespero da população, o bispo e os fiéis recorreram novamente à intercessão de São Miguel, e o arcanjo apareceu mais uma vez, prometendo auxílio divino. A vitória foi surpreendente e total, vista pelos habitantes como uma intervenção celestial direta. A fé no poder protetor de São Miguel se espalhou rapidamente e sua presença passou a ser invocada com fervor em situações de perigo iminente. O povo reconhecia nele um guardião celestial sempre atento. Na terceira e última aparição no Monte Gargano, São Miguel revelou ao bispo que a caverna já estava consagrada por ele próprio. Não era necessário nenhum rito humano. Quando os líderes eclesiásticos entraram no local, encontraram um altar coberto por um pano vermelho e uma cruz. Esses sinais reforçaram a sacralidade do lugar e deram início à construção do Santuário de São Miguel Arcanjo, um dos mais antigos centros de peregrinação cristã da Europa. Com o passar dos séculos, o santuário se tornou ponto de visita obrigatória para reis, papas e santos. Até hoje, o Monte Gargano é visto como território protegido por Miguel, um espaço onde o céu toca a terra. Outro episódio marcante se deu em Roma, no ano de 590, durante uma terrível peste que devastava a cidade.
O Papa Gregório I, angustiado, organizou uma procissão penitencial para pedir o fim da epidemia. Durante a procissão, quando os fiéis passavam pelo mausoléu de Adriano, o Papa teve uma visão extraordinária. São Miguel apareceu no topo do edifício com a espada desembainhada. Logo em seguida, ele guardou a espada, como se simbolizasse o fim da punição divina. Em honra a esse milagre, o local foi renomeado como Castel Sant'Angelo e uma estátua do arcanjo foi colocada em seu topo. Esse milagre marcou profundamente a devoção popular. São Miguel passou a ser invocado não apenas como guerreiro celestial, mas como defensor contra doenças, calamidades e todos os tipos de perigos físicos e espirituais. A crença de que ele responde com poder às orações dos fiéis aumentou ainda mais sua importância na tradição cristã. Ao longo dos séculos, diversos relatos de curas, livramentos e proteção têm sido atribuídos à sua intercessão. Muitos testemunhos relatam intervenções quase inexplicáveis, especialmente em momentos de aflição. Isso fez com que ele fosse reconhecido oficialmente como padroeiro da Igreja Universal e patrono das Forças Armadas, policiais e bombeiros. Há relatos de sua ajuda silenciosa, porém poderosa, em guerras, missões e até em tragédias naturais. Em diversas culturas cristãs, os fiéis têm o costume de invocar sua presença antes de iniciar uma tarefa perigosa, acreditando que ele se faz presente de maneira invisível. A cada intervenção relatada, a fé dos devotos se renova e a devoção a São Miguel se espalha como um fogo espiritual. O povo cristão reconhece que a batalha entre o bem e o mal não cessou e que São Miguel continua ativo, lutando pelas almas. Esses milagres e aparições não apenas enriqueceram a fé de incontáveis gerações, como também estabeleceram um vínculo pessoal entre o arcanjo e os devotos. A cada novo testemunho de cura, livramento ou visão, uma certeza se fortalece. São Miguel é real, presente e poderoso. Ele atua na história, visita os povos, responde às súplicas. A cada aparição, ele reafirma que a justiça de Deus não está ausente e que os céus se movem a favor dos que clamam com fé. Mas essa atuação ainda nos leva a uma pergunta essencial. Como podemos nos aproximar mais desse poderoso intercessor? Ela floresceu ao longo dos séculos em práticas espirituais profundas, especialmente na Igreja Católica. Uma das mais conhecidas é a Quaresma de São Miguel, uma tradição que remonta ao século XIII, atribuída a São Francisco de Assis. Conta-se que, movido por um chamado interior, Francisco dedicou 40 dias de jejum e oração em honra ao arcanjo, começando em 15 de agosto, na solenidade da Assunção de Maria, e encerrando em 29 de setembro, festa dos arcanjos. Essa prática se enraizou na espiritualidade cristã como um tempo de combate espiritual, purificação e busca da intercessão poderosa de Miguel. Durante essa quaresma, os fiéis são incentivados a intensificar sua vida de oração, penitência e reflexão. A oração principal que acompanha esse período foi composta pelo Papa Leão XIII e se tornou um dos clamores mais conhecidos da cristandade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Essa oração é recitada diariamente por milhões, especialmente em tempos de tentação, crise ou perigo. Ela invoca diretamente a proteção contra as ciladas do demônio, reconhecendo a necessidade da intervenção celestial. A Quaresma de São Miguel, portanto, não é uma simples devoção, mas uma verdadeira preparação espiritual para enfrentar as batalhas do cotidiano. Além da oração, a prática do jejum é um elemento essencial da Quaresma de São Miguel. Não se trata apenas de abstenção de alimentos, mas de uma disciplina espiritual voluntária. Muitos fiéis adotam jejuns parciais, outros escolhem se abster de hábitos ou comportamentos que os afastam de Deus.
Esse esforço de renúncia cria espaço para que o Espírito Santo atue e fortalece a alma para o combate espiritual. A prática do jejum em honra a Miguel simboliza a participação do fiel na luta do arcanjo, não com armas físicas, mas com entrega, oração e fidelidade. Durante a Quaresma, muitos também incluem meditações diárias com passagens bíblicas que envolvem São Miguel, como Daniel 10, Apocalipse 12 e Judas 1, 9. Essas leituras ajudam os devotos a compreender melhor o papel do arcanjo e a perceber que sua missão não é estática ou simbólica. Miguel continua ativo na história da salvação, combatendo em nome de Deus, defendendo os justos e inspirando os que estão em luta. A meditação, aliada à oração e ao jejum, transforma a Quaresma em um verdadeiro campo de treinamento espiritual, onde o cristão se torna mais vigilante e forte. A festa litúrgica de São Miguel, celebrada em 29 de setembro, é o ponto culminante dessa devoção. Ela também homenageia os arcanjos Gabriel e Rafael, mas é Miguel quem ocupa o centro da celebração. Igrejas e capelas dedicadas a ele se enchem de fiéis em busca de proteção, bênçãos e libertação. Em muitos lugares, a festa é precedida por 9 dias de oração. A novena de São Miguel, um tempo de profunda intercessão. As celebrações lembram que o céu permanece em guerra, mas que os fiéis não estão sozinhos. O líder dos exércitos celestiais está conosco, pronto para nos socorrer. A devoção popular também encontrou em São Miguel um patrono especial para os tempos modernos. Ele é o padroeiro oficial das Forças Armadas, dos policiais, dos guardas e de todos que trabalham para manter a justiça e a segurança. Essa associação não é apenas simbólica. Muitos profissionais relatam experiências de livramentos e proteção atribuídas à sua intercessão. O escudo de São Miguel passou a ser usado como amuleto espiritual contra o mal. Mas mais do que um símbolo externo, ele é lembrado como fonte de coragem, justiça e fé para quem o invoca com confiança verdadeira. Nos dias atuais, a devoção a São Miguel segue viva, renovando-se com o testemunho de milagres e experiências de fé. Grupos de oração se reúnem semanalmente para recitar suas orações. Jovens se inspiram em sua coragem e fidelidade para vencer vícios e tentações. Ele nos lembra que não lutamos sozinhos e que, acima das forças humanas, existe uma milícia celestial batalhando por nós. É uma devoção que ultrapassa gerações, fronteiras e culturas, unindo cristãos na certeza de que Deus envia seus anjos para lutar ao nosso lado. Agora que você conhece mais profundamente quem é São Miguel Arcanjo, o guerreiro dos céus, o defensor do povo de Deus e o combatente das forças do mal, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai deixar que ele seja apenas mais uma história ou vai se posicionar como alguém que entende a importância da batalha espiritual e da proteção divina? A fé não é passiva. Escreve aqui nos comentários a sua experiência com São Miguel ou se essa história despertou algo novo em sua fé. E se você quer continuar aprendendo mais sobre os grandes personagens da fé, sobre os santos, os milagres e as batalhas invisíveis que moldam o mundo espiritual, então se inscreve agora no canal e ativa as notificações. Aqui, a cada vídeo, você será equipado para lutar com sabedoria, fé e coragem.